Então, muito boa tarde a todos, muito obrigada por estarem desse lado. O meu nome é Cristina Sousa e obrigado à vereadora Mariana Carvalho pelo convite para estar aqui. É a primeira vez que eu vou falar para líderes autárquicos, tenho que reconhecer. Tantos, pelo menos, não é? Ao mesmo tempo. Mas deixar-vos o convite para embarcar comigo nesta viagem que vamos ter de 1 hora e qualquer coisa. Isto não é bem uma palestra num sentido de que eu venho aqui dizer-vos coisas que vocês já sabem. Bem, acima de tudo, uma conversa, em que eu vou acrescentando algumas coisas que eu acredito que alguns de vocês não saibam. E, portanto, como é uma conversa, estejam à vontade para fazer as perguntas. Em alguns momentos eu vou fazer perguntas, em alguns momentos eu vou-vos pedir, se calhar, para fazer alguns apontamentos também, porque uma das coisas que eu venho falar, obviamente, não é de liderança, não é? Toda a gente está à espera que eu venha falar de liderança e, na realidade, eu venho falar de cérebros. Porquê? Porque tudo o que nós fazemos na nossa vida é controlado por estes 15 centímetros quadrados que nós temos acima do nosso pescoço. E se alguém tem dúvidas, percebam que vão chegar ao final da tarde sem as ter. Porque, efetivamente, esta parte para cima do pescoço controla tudo o que acontece para baixo do pescoço. E é disto que eu vos venho falar. Venho-vos falar de uma coisa chamada programação neurolinguística. Não sei se alguém já ouviu falar sobre PNL. Sim? Ok. Boa, muito bem. Eu venho-vos falar disso, portanto, os que já ouviram vão ouvir outra vez, os que não ouviram vão ficar tipo, uou, o que é isto? E em algumas coisas eu acredito que seja mesmo essa sensação de, o que é isto? Espera lá, não estou a perceber. É tranquilo. É só o assumirmos que há conhecimentos que ainda não temos e a partir de determinado momento passamos a ter. É assim que a nossa cabeça funciona. É aquilo que o nosso povo diz, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E é exatamente isso que acontece com a PNL. Então, o que é isto? E de que é que nós vimos falar hoje? Vimos falar, acima de tudo, de como a vossa cabeça é controlada e a vossa vida é controlada por algo que existe dentro da vossa cabeça, que é uma coisa chamada subconsciente. Tecnicamente, isto tem muitos nomes. Na prática, é aquela vozinha que nós todos temos dentro da cabeça. Toda a gente tem uma vozinha dentro da cabeça? Sim? Sim? Ok. Há aqui alguém que tenha mais do que uma vozinha dentro da cabeça? Ok. É um caso de psiquiatria já, porque eu não lido com casos de esquizofrenia, está bem? Portanto, essa parte eu não consigo. Mas depois que só têm uma vozinha dentro da cabeça, e eu compreendo, porque muitas das vezes esta vozinha não diz sempre a mesma coisa, não é? Às 9 da manhã diz-nos uma situação e se calhar às 9h02 já nos está a dizer outra coisa. Sim, mas desde que seja só uma, estamos bem. E então, o que é que eu vos queria dizer, acima de tudo? E antes disso vocês estão a dizer, mas Cristina, também temos o consciente, e o consciente é que manda nisto. Errado. O consciente existe, é importante, claro, que esteja, ele controla muitos dos nossos processos e nós precisamos de ter o nosso consciente a funcionar, mas quem manda na vossa vida mesmo é o vosso consciente. Querem ter um exemplo disto? Vamos pegar naquelas coisas mais básicas. Todos nós lavamos os dentes de manhã. Ok, eu depreendo que vocês não estão a pôr a mão no ar, mas que estão a concordar comigo. Ok, pronto, muito bem. Ok, vocês já pensaram como é que lavam os dentes? Sim. Com o pé ia ser um desafio. Vá, essa era gira, sim, boa. Mas já repararam que lavam sempre da mesma forma? Vocês começam, há um ritual de lavagem dos dentes que começa, provavelmente, não sei se é pegar primeiro na escova, se é pegar primeiro na pasta. Põem sempre mais ou menos a mesma quantidade de pasta. Começam sempre, depois há uns que têm água, outros não têm, isto depois aqui há vários métodos, não é? Começam sempre pelo mesmo lado da boca, ou por baixo ou por cima, e terminam sempre no mesmo sítio. Depois isto, há malta que mete aqui números à mistura, porque depois tem que gaguejar 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Percebem? E isto nós fazemos sem pensar. Fazemos a mesma coisa a comer. Fazemos a mesma coisa a vestir-nos.
Todos nós vestimos de uma determinada... Há um determinado ritual para nós nos vestirmos, etc, etc. Então, todos nós, e aqui reparem, é mesmo, vamos aqui usar uma daquelas coisas que na PNL nós não gostamos de usar, que são os quantificadores universais. Todos nós temos estes rituais. Todos nós temos estes automatismos. Todos nós somos escravos dos nossos subconscientes. Todos nós temos reações a determinadas palavras, a determinados sons, a determinadas situações que estão inseridos naquilo que foi a nossa vida até agora e que têm a ver com o nosso subconsciente, que não têm nada de consciente. É aquela palavra que nos irrita, é aquele som que nos tira do sério, é tudo isso e mais um bocadinho. Então, quando eu vos digo que o vosso subconsciente é quem manda nisto tudo, por favor acreditem. O consciente é um senhor ou uma senhora, porque depende da nossa situação, não é? Depende de como é que a gente se define, que agora está muito na moda os não binários e coisas que tais, não é? Portanto, he, she, it, qualquer coisa assim, não é? Mas é essa parte do nosso cérebro que é ligeiramente limitada. E aqui deixem-me destruir um mito urbano, que é nós conscientemente só fazemos uma coisa de cada vez. Portanto, senhoras da sala, se achavam que faziam mais do que uma coisa de cada vez, eu tenho uma novidade para vocês. Não fazem. Não fazem. Não há nenhuma prova científica, apesar dos vídeos giríssimos que existem no YouTube a mostrar que a gente faz as coisas muito mais ao mesmo tempo. É mentira. Não há nenhuma prova científica que nos diga que o cérebro das mulheres funciona de forma diferente do cérebro dos homens. É ligeiramente mais rápido a saltar de assunto para assunto. E por isso é que os senhores acham que nós fazemos mais do que uma coisa de cada vez, ok? Portanto, a partir de hoje está destruído esse mito, é mentira. Nós não fazemos duas coisas ao mesmo tempo, porque não temos capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, ok? Tudo o que seja ato consciente, eu quando faço isto, são duas ordens, não é uma. O que são tão perto uma da outra que parecem que são duas. Mas todos os atos que eu faço conscientes, só faço uma de cada vez. O subconsciente, ao contrário, faz muita coisa ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que hoje não é dia de Euromilhões, mas pá, vamos à maluca, estão a ver? Vamos nos atirar para a frente. Quantas sinapses é que vocês acham que o vosso cérebro tem durante um dia? Em média. Milhares. E milhares é quanto? Porque nós na PNL gostamos disto, ok, vamos concretizar. Milhares. Eu concordo consigo, são milhares, pronto. Também não são milhões, mas são milhares. Quantos? Quanto? 100 mil. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Não? Não? Perto. São entre 65 a 75 mil sinapses por dia. Portanto, se vocês dividirem isto pelo número de segundos que tem o dia, vejam a velocidade a que o vosso cérebro processa. Não há computador na Terra que consegue processar à velocidade a que o nosso subconsciente consegue processar. E por isso é que ele tem que ter uma série de filtros instalados, porque senão nós dávamos em malucos. Se tudo o que o nosso subconsciente consegue percepcionar, nós tivéssemos a capacidade de ter consciência, de ter a tal consciência consciente disso, nós não conseguíamos funcionar. Então ele vai eliminando muita coisa. É uma das coisas que o nosso cérebro faz muito bem, é eliminar coisas. Ok? E vocês têm exemplos disto. Quantas vezes... Queres trocar? Problema técnico. Quantas vezes vocês passam numa rua e de repente apercebem-se de alguma coisa que está lá na rua e que vocês dizem, olha, abriram esta loja agora. E diz alguém, não, já está aberta aí há 2 anos. E vocês ficam, hã? Mas eu passo aqui todos os dias, como é que eu não vi? Não era importante. Sim, não era importante. E quando não é importante, o vosso cérebro apaga. Apaga. E só quando for importante é que ele vos deixa ver isto. Senhoras, nós todos temos isto em casa com os maridos. Quando a gente diz, vai lá buscar que está naquela prateleira, naquela gaveta, não sei o quê, e de repente alguém aos berros, não está aqui nada. E a gente vai lá, abre a gaveta, não é? E fazemos aquela cara tipo, pronto. Pode ser ao contrário, pode ser também senhores para senhoras, não conheço muitos exemplos desses. Ok. É isto, o nosso cérebro faz isto.
E faz uma série de outras coisas, faz distorções e faz uma outra coisa que nós portugueses gostamos muito, que é generalizações. Que é, se alguém é mau funcionário, são todos maus funcionários. Se alguém não presta, ninguém presta. Se alguma coisa corre mal, tudo vai correr mal. Porquê? Porque o nosso cérebro gosta disto, gosta destas generalizações. É mesmo esse o termo técnico. Então, uma das coisas que nós temos que estar cada vez mais atentos é exatamente a isso. É impedir que o nosso cérebro funcione em roda viva. É impedir que o nosso cérebro, tomando consciência do que está a acontecer no momento, que ele ande a fazer todas essas coisas que o nosso consciente faz naturalmente. É óbvio que estas instalações que nós temos, estes programas, estas apps que nós temos instaladas neste computador, têm uma razão de ser. Só que nós, à boa maneira humana, pegamos naquilo que a natureza nos dá e levamos isto a um extremo de forma a que deturpamos completamente a ideia original de quem criou esta brincadeira toda. Então, este é o primeiro desafio que eu vos deixo, é estarem cada vez mais conscientes daquilo que se passa dentro da vossa cabeça, daquilo que se passa dentro das vossas vidas, daquilo que se passa com as vossas atitudes. Porque, desenganem-se também, isto não é uma questão de personalidade. Isto não é aquilo que eu costumo chamar, e gosto muito de chamar, o síndrome Gabriela. A malta mais nova da sala não vai entender. Mas que é o síndrome Gabriela, que é, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu fiquei assim, está a ver? Ok. Não é. Ninguém nasce predestinado a ser isto ou ser aquilo. Nós vamos, ao longo da nossa vida, assumindo uma série de comportamentos e o nosso subconsciente vai cada vez mais gravando como sendo o comportamento que nos serve melhor e vamos aplicando e vamos repetindo e repetindo e repetindo e de repente não sabemos lavar os dentes de outra forma. Não sabemos comer de outra forma. É tudo comportamental. Então, se é comportamental e não é de personalidade, então eu consigo mudar. Desde que eu queira. Desde que eu esteja atento o suficiente para perceber que é apenas isso, é apenas comportamental. E sendo apenas comportamental, eu tenho uma opção. Então deixo-vos esta ideia primeira para vocês pensarem. Quais são as opções que eu não ando a fazer na vida? E quando eu digo na vida, eu sei que nós estamos num ambiente profissional, num ambiente de trabalho, mas com o devido respeito, a vossa vida é muito mais do que isto. A vossa vida é o que a gente faz quando não está a dormir, ok? Portanto, e tenham consciência, quanto melhor eu estiver, ou quanto mais eu estiver satisfeito com a vida e com as opções que eu faço em termos de comportamento da minha vida, mais satisfeito eu também estou com aquilo que faço. E esta é uma regra importante, porque quando eu estou a ter situações na minha vida que não têm necessariamente a ver com o trabalho, mas que não estão no ponto onde eu quero que estejam, eu posso-vos garantir que o vosso trabalho não vai ser a mesma coisa. Porquê? Porque vocês vão vir pelo caminho a fazer uma coisa que o vosso subconsciente faz muito bem, que é fazer de conta. Porquê? Porque nós aprendemos por sons, por imagens e sensações. Filmes, basicamente. Santinho. Filmes que nós fazemos dentro da nossa cabeça. E uma das capacidades que nós temos muito boas é de repetir e de voltar a passar, e de voltar a passar, e de voltar a passar os filmes que já aconteceram na nossa vida. E mais, temos outra capacidade mais gira também, que é de passar filmes que ainda não aconteceram e que, na verdade, na grande maioria dos casos, nunca vão acontecer. E, portanto, como a gente tem uma deslocação... Uou! Obrigado, mas não era preciso tanto. Eu quero que a mensagem passe, mas também não é assim tanto. Oi? Ok, obrigado. Porque nós temos uma deslocação de casa até aqui, nós vamos fazendo esses filmes, vamos passando esses filmes. E então eu deixo-vos este desafio de começarem a olhar para os filmes que andam a passar na vossa cabeça e perceberem que eles não têm que passar, são uma opção vossa. É óbvio que eu aqui vou-vos trazer uma coisa tramada, que é a responsabilidade. Porque a partir de agora já não há mais síndrome Gabriela. A partir de agora eu sou responsável por aquilo que se passa na minha cabeça. E este é um desafio tramado. Porque já não dá para eu apontar o dedo para o outro.
Mesmo quando eu aponto o dedo para o outro, tenho 3 a apontar para mim. Não sei se vocês já alguma vez perceberam, não é? E isto é verdade. E algumas pessoas estão a pensar, pois, mas isto às vezes não é fácil. Não é fácil eu controlar aquilo que existe na minha cabeça. Eu entendo. Mas deixem-me fazer-vos uma pergunta. A roupa que vocês trazem vestido, foram vocês que escolheram? Dentro das opções que havia, obviamente. Ok. Todos almoçaram? Sim. Dentro das opções que havia, foram vocês que escolheram o que queriam comer? Ok. É a mesma coisa. É só escolher os pensamentos. Não é tão complicado. É uma questão de hábito. É uma questão de eu começar a saber parar a minha cabeça quando ele começa a fazer os tais filmes que já aconteceram e que eu não tenho capacidade de os alterar. Vou abrir aqui um parênteses, a não ser que alguém tenha uma máquina do tempo e se tiverem e conseguirem voltar atrás, boa, se não, vale a pena. Ok, fechando parênteses. Filmes que não vão acontecer ou filmes que se calhar, e é aqui o desafio que eu vos trago, que se calhar vão acontecer porque eu estou a influenciá-los. Porque se eu começo a passar na minha cabeça, a caminho daqui, a conversa que eu vou ter, vou pegar na senhora vereadora, com a senhora vereadora, e porque eu já sei que aquilo vai correr mal, e eu já sei que ela vai me dizer aquilo, e eu vou lhe dizer aquilo outro, e depois vou dizer mais não sei o quê, dizer mais não sei o que mais. É óbvio que eu, quando chegar, já chego naquele estado, que quando ela me disser, eu vou... Já tinha acontecido? Não. Mas esta é a grande questão do subconsciente. Ele não sabe distinguir estas coisas da verdade e da mentira. E, portanto, ele prepara-vos para a realidade que vocês estão a criar. Portanto, não é só apagar, não é só distorcer e não é só generalizar. É criar. E é aqui que o drama começa. É que nós, muitas das vezes, em vez de investirmos tempo, e sim, é um investimento de tempo, a criar um futuro que eu quero, perdemos tempo a investir em criar um futuro que eu não quero. E depois, como qualquer máquina programada, isto tem bugs, isto tem alguns problemas de programação. Há informáticos na sala? Há ok, pronto. Todos os computadores têm bugs, não é? Têm problemas de programação, este também. O nosso não é diferente. Então, há um problema grave, que é mesmo um problema grave, com o vosso subconsciente. É que ele não entende a palavra não. Simplesmente não entende a palavra não. Querem ver? Eu vou-vos pedir para, por favor, não pensarem no elefante cor-de-rosa. Está toda a gente a pensar no elefante cor-de-rosa, não é? Pois é. Porque qual é o problema de programação que vocês têm? Não é um problema de programação. É a programação base. Eu, para eliminar alguma coisa, tenho que criá-la primeiro na minha cabeça. E, portanto, sempre que a gente diz não penses no elefante cor-de-rosa, eu primeiro crio o elefante cor-de-rosa para depois pensar, eliminá-lo, para pensar noutra coisa. Então, esta é... Eu hoje é cheio de desafios, ok? Que é isto, é eu começar a chamar as coisas pelos nomes que eu quero que elas sejam chamadas. Ou seja, uma coisa que eu gosto muito de ouvir, eu amanhã não me posso esquecer de ligar a fulano. O que é que acontece na grande maioria das vezes? O que é que eu acabei de dizer ao meu cérebro? Eu quero me esquecer de ligar a fulano, porque ele não entende. E foi direto. E o que é que o vosso cérebro faz? A vossa vontade. É um gajo bem mandado. É um miúdo bem mandadinho. Vamos fazer aqui um parênteses. Eu deixo-vos o desafio desde já de darem um nome ao vosso subconsciente. Vocês falam com ele, em média, 14 horas por dia. Esta voz interna funciona durante 14 horas por dia. Em média, alguns se calhar mais. Aqui malta que dorme só 2 horas ou coisa deste tipo. Quer chegar a Presidente da República? Não? Ok, pronto. Essa malta fala muito mais. Se eu passo 14 horas a falar com alguém, por favor, deem-lhe nome e tratem-no por tu. Não é? Quer dizer, parece-me lógico que haja uma relação de proximidade, não vamos tratar por você, não é? Então, esta é uma das coisas que eu vos deixo. E então, sempre que esta vossa cabecinha, esta vozinha ouve alguma coisa boa, ele faz aquilo que vocês pedem.
E então, se é algo que vocês pedem muitas vezes, ele está habituado. Ele sabe o que vocês querem. Vocês sempre fizeram assim. Então, e agora vais querer fazer diferente? Essa coisa. Então, agora dizes, estamos no dia 31 de dezembro e estás a dizer que agora vais para o ginásio. Deixa ver que parei que eu já te digo o que é que te faço. Apagamos e no dia 3 de janeiro já ninguém se lembra das resoluções de ano novo. Por isso é que elas não funcionam. É agora que eu vou fazer dieta. Tu vais ver. Espera lá. Meto já aqui 2 ou 3 situações à frente que é para tu poderes dizer. E depois o que é que ele faz? Soma, contas. Faz contas. Tu disseste que sim, mas fizeste não. Tu disseste que sim, mas fizeste não. Tu disseste sim, fizeste não, é não. E andamos para a frente. E por isso é que as pessoas às vezes dizem é tão difícil mudar. Nós precisamos de 51 repetições, precisamos de 31 repetições para mudar um hábito. Treta. Precisas de uma. Precisas às vezes é de chegar a repetir 50 ou 60 vezes, ou 90, ou o que seja, até chegares àquele momento. Quantos de vocês conhecem pessoas que fumavam há 30 anos e deixaram de fumar de um dia para o outro? É o vício da nicotina. Peso. Naquele momento, demorou 30 anos, foi para chegar àquele momento. Mas a decisão toma-se num segundo. Quantas vezes é que vocês tiveram que abrir uma porta para aprender a abrir uma porta? Não é? As pessoas complicam, nós gostamos de complicar aquilo que é simples. Vocês dentro da vossa cabeça são crianças de 4 anos. Todos nós somos crianças de 4 anos. Depois o consciente é que estraga isto tudo e acha que nós somos muito sérios e muito elevados e muito... Não, continuamos a ser crianças de 4 anos. E as crianças de 4 anos têm comportamentos de crianças de 4 anos. Queremos aquilo que queremos agora, já, e quando não nos dão, a gente pergunta porquê, até alguém nos dar. Não nos atiramos para o chão com uma birra, mais ou menos, porque fazemos birras de outra forma. E temos gente a fazer birras muito de forma. Acreditem, no coaching nós levamos com muita gente a fazer birras aos 60 anos. É muito giro. É muito giro. Ok, qual é a parte mais interessante da vossa cabeça? Mas há uma parte mais interessante na vossa cabeça? É uma coisa, aquilo que nós costumamos chamar plaquinha Wi-Fi. Há muitos nomes para isto. A definição que eu gosto mais para além desta é do Sr. António Damasio, que é um dos nossos neurocientistas mais conhecidos no mundo, não é? Que lhe chama consciência social e consciência coletiva. Chamem-lhe o que vocês quiserem. Os novos autores agora da nova vaga chamam-lhe mundo quântico. O que vocês quiserem chamar, é tranquilo. Porquê que é Wi-Fi? Porque é fácil de explicar. Porque basicamente nós temos uma plaquinha Wi-Fi associada ao nosso subconsciente. E que faz, que na realidade não é bem Wi-Fi, é mais tipo sonar. Faz varrimentos de sala. Estão a perceber? Então eu estou aqui e faz. E de repente ele capta coisas. E por isso é que vocês conhecem pessoas agora e de repente gostam todos dela. E de repente conhecem outra pessoa e vocês digas nada. E a pessoa ainda nem abriu a boca. Porquê? Porque os vossos Wi-Fi conectaram e vocês não são iguais a ela. Esta é uma das coisas que a PNL veio destruir, outro mito que a PNL veio destruir, dos opostos atraem-se, treta. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Portanto, se eu encontro nestas minhas conexões do Wi-Fi alguém que tem qualquer coisa de comum comigo, eu digo, boa, eu gosto daquela pessoa. Se nestes meus varrimentos do Wi-Fi eu não encontro nada, ou nenhum ponto que seja conectado comigo, faz muito a minha praia, não temos muita, não somos muito da mesma onda. Não, tem tudo a ver com isto. Grande problema desta nossa plaquinha Wi-Fi, não dá para fazer aquilo que a gente faz com os telefones. Não dá para desligar e ligar. Está constantemente a emitir e constantemente a captar. Loucura, não é? E por isso é que vocês têm ambientes que às vezes se alteram com a entrada de uma pessoa. Nunca aconteceu. Da malta até chegar mais ou menos bem disposta e entra no escritório, está tudo com umas trombas e de repente, desculpem a expressão, pronto. E de repente está tudo já também com o humor de cão. É isso. De repente os Wi-Fi conectaram,
nós queremos ser iguais uns aos outros, nós gostamos de agradar, fazemos uma série de coisas e de repente estamos todos com o mesmo mindset, que é o nome técnico que agora se dá a estas coisas. Então, cuidado com os vossos Wi-Fis, cuidado com o que vocês andam a emitir e cuidado, acima de tudo, com o que andam a captar. Porque isto existe. Está mais do que provado. O Sr. Elon Musk anda a tentar pôr funcionar isto em automático agora por causa das viagens a Marte. Ainda não conseguiu. Está a tentar pôr isto em sistema automático para as pessoas comunicarem sem precisarem de falar. Muito à frente. Metafísica, quântica e coisas que estão a usar estas coisas da PNL. Mas é isto. Esta do Wi-Fi eu deixava-vos como sendo, se calhar, a situação mais caricata. É a parte mais zen da minha apresentação, estejam tranquilos, eu não vou voltar a tocar nisto, mas percebam que isto funciona. E, portanto, convém que eu tenha atento, principalmente para quem trabalha em open spaces e coisas que tais, o que é que eu ando para aí a emitir. Que mensagem é que eu ando, não através daquilo que eu digo, mas que mensagens é que eu ando aí a passar através daquilo que eu vou pensando. Porque os pensamentos também têm poder, ok? Perguntas até aqui. Já que vocês não têm para mim, eu tenho para vocês. Então, o que é que vos motiva? Ou seja, porquê é que eu me levanto da cama de manhã? Todos ao mesmo tempo não, por favor, que é um bocadinho difícil eu conseguir perceber todos assim. Não há uma razão para vocês levantarem da cama de manhã? Estou a ficar preocupada agora. Para mim, por favor, para o lado é mais complicado eu conseguir ouvir-vos. O despertador, muito bem. Não é um grande motivo intrínseco. Muito bem. E depois do despertador tocar, o que é que pensa? Tenho que ir trabalhar. Ok, muito bem. Eu faço a pergunta de outra forma. Porquê é que vocês fazem o que fazem? Porque gostam. Muito bem, boa. Ok. Mais? Não percebi. Eu sei que ouvi um som para aqui, mas não percebi. Ok. Pode repetir em voz alta. Porque gosto. É a primeira resposta que temos. Muito bem. Segunda. Porque temos que trabalhar. Muito bem. Ok. Mais? Eu acho que tudo na vida é um objetivo. E nós andamos um bocadinho guiados por esse objetivo, seja ele qual for. O que é que nós fazemos? Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro. Aleluia, ninguém falava em dinheiro, pronto, sim, temos contas para pagar, claro que sim. Deixa-me só interrompê-la. É que as pessoas às vezes olham para esta história de ganhar dinheiro como se fosse assim uma coisa, percebem? Tipo, não, malta, há uma frase que eu gosto muito, que é de um senhor chamado John Wayne, que provavelmente muitos não sabem quem foi um ator americano de filmes do western, não é? Em que ele dizia, tem muito mais piada chorar dentro de um Mercedes do que chorar dentro de um Fiat. E eu concordo plenamente com ele, não é? Quer dizer, não vamos ser obcecados com o dinheiro, mas se a malta quer ter uma roupinha gira, quer morar num sítio simpático, quer fazer umas tainadas com os amigos, convém que haja dinheiro, não é? Portanto, para termos dinheiro, muito bem. Mais, continua, por favor. Eu acho que, lá está, voltamos ao objetivo. Eu acho que o trabalhar é para ganhar dinheiro, mas também é para nos realizarmos. Ok. Fazemos, não é? As piores podem acontecer. Boa. Se gostar. Boa. Não gostar do que se faz, não é? Claro. Sim. Pode ser um desafio. Está tudo à volta do mesmo, não é? Sim. Eu... Por cá de casa, precisamos de trabalhar, ganhar dinheiro, por cá de casa, por cá de casa. Pacífico. Fazer uma viagem, seja o que for. Claro. Mais. Eu acho que há várias motivações de cada pessoa. Sim. Por pessoa, tem várias motivações nas idades, através das idades, as várias formas etárias que passou ao longo da vida. Existem motivações completamente diferentes e distintas consoante a idade. Boa. Concordo consigo.
Aliás, não havia uma resposta certa a esta pergunta, ok? Caso achassem que isto era o Joker não é, ok? Não há resposta certa. Qualquer resposta era aceitável, era a vossa resposta. Nós na PNL estudamos isto e chegamos à conclusão que as pessoas fazem, independentemente do que seja, o que fazem por duas ordens de razões. Ou para terem mais prazer, ou para terem menos dor. E vocês disseram, mas não é a mesma coisa? Não. Completamente diferente. Algumas pessoas levantam-se da cama de manhã porque querem alcançar coisas, atingir coisas, querem chegar a sítios, querem ter determinados resultados. Há pessoas que se levantam da cama de manhã para não terem problemas maiores. Exemplo em concreto disto. Quem é que aqui entrega a declaração de IRS nos primeiros dias? Uau! Quem é que aqui entrega a declaração de IRS nos últimos dias? É óbvio que o Estado deu a volta a isto tudo, não é? Estragou isto tudo. O Estado, eu sei que vocês são Estado, mas não é? Deu a volta a isto tudo porque premiou as pessoas que entregam as declarações de IRS mais cedo, porque faz reembolso em 8 dias. Uau! Não é? É claro que depois, nos últimos dias, por acaso eu não assisti a isto agora nos últimos dias, mas se calhar houve. Lá vem o Sr. Bastonário da Ordem dos Contabilistas dizer o site crashou, precisamos aqui de 2 dias de tolerância, não é? Mas já agora, para os que levantaram a mão do último dia, porquê é que não entregam no dia a seguir a terminar o prazo? É? O quê? Que há uma coima, não é? Há uma dor maior. Então, entre a dor de pagar impostos ou a dor de pagar impostos e ter uma coima, eu escolho a dor mais pequena, que é entregar a declaração no último dia. E agora vocês perguntam, Cristina, e qual é a diferença disto? Obrigada. Estava a ver que não. Okay. Não é nenhuma. Não há um que é o bom e o outro que é o errado. Eu só queria que vocês percebessem qual é a vossa programação. Porque isto tem impactos na nossa vida. A malta do primeiro, que é aquilo a que nós chamamos a aproximação, os que entregam logo tudo no primeiro dia, os que têm sempre no prazo, ao fim de 2 dias já está tudo feito, aquela malta que despacha serviço assim porque quer despachar, etc, quer coisas, quer chegar a sítios, quer ter objetivos, são pessoas que funcionam muito isto. Para estas pessoas a palavra problemas não existe, porque eles não sabem o que isto quer dizer, porque eles não percebem que há problemas na vida. Já as outras pessoas de afastamento são pessoas que vivem para resolver problemas e vivem obcecados, salvo seja, com os problemas. Porque o que é que eles querem? Menos problemas. Portanto, o que é que eles pensam? Em problemas. Faz sentido? Ok. Então, primeira coisa que eu tenho que perceber, onde é que eu estou? Se eu estou mais no lado do que trabalha por objetivos, ou se eu estou mais do lado dos que fogem dos problemas. E depois de eu perceber onde é que eu estou nessa linha, perceber se as pessoas que trabalham comigo, e vocês são todos líderes, certo? Mais, menos, mas são todos líderes, certo? As pessoas que trabalham comigo, o que é que elas são? Porque é assim, todas as pessoas precisam, e vão-me perdoar as expressões, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Todas as pessoas precisam de palmadinhas nas costas e de pontapés nos rabos. Ok? O problema é que a malta da aproximação não gosta de pontapés nos rabos. Gosta muito mais de palmadinhas nas costas. Porquê? Porque se eu estou a atingir coisas, eu quero é que me deem os parabéns. Eu quero é que me digam, fizeste bem, avança, continua. A malta do afastamento, quando vocês fazem alguma coisa desse tipo de prémios e tal, eles olham para isto assim a pensar. O primeiro pensamento é logo, isto não é para mim. Isto é para fulano. Então estas pessoas precisam um bocadinho mais de pontapés no rabo. Percebem? Precisam daquele tipo de pensamento de, tu se calhar não queres,
tu se calhar não vais conseguir. E é da forma que vocês os veem a florescer. Porque esta ferramenta é das ferramentas mais interessantes para eu me liderar a mim e para eu liderar outras pessoas. E é eu não confundir isto. Porque se eu dou muitos pontapés no rabo a uma pessoa de afastamento, ela vai-se embora. E se eu dou muitas palmadinhas nas costas a uma pessoa, a uma pessoa de aproximação, se eu der muitas palmadinhas nas costas a uma pessoa de afastamento, eu posso-vos garantir que ela faz cada vez menos. Ok? Então eu tenho que perceber que eu não posso misturar estas duas coisas. E vocês que são líderes, têm que ter isto claro dentro da vossa cabeça. E não podem achar que por eu ser de uma forma, toda a gente quer ser tratada da mesma forma. Essa era uma das coisas que nos vendiam há muitos anos na área comercial. Nós temos que tratar os nossos clientes da forma como gostamos de ser tratados. Mentira! Nós temos que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Não é como nós gostamos de ser tratados, porque nós não somos todos iguais. E isto é exemplo. E só temos duas. Imaginem se a gente começa a multiplicar isto. Então, percebam isto. Por um lado, onde é que vocês estão? E por outro lado, as pessoas que giram à vossa volta, onde é que elas estão também? E como é que eu as consigo tratar? Como é que eu as consigo melhorar? Como é que eu consigo tirar delas o melhor? Como é que eu consigo tirar delas algo que se calhar na maior parte delas nem sequer sabe que tem? E como é que eu consigo aproveitar isto para melhorar o quê? Os meus resultados. Porque quer queiramos, quer não, nós vivemos para os resultados. Vocês serão avaliados pelos vossos resultados. Todos nós somos avaliados pelos nossos resultados. De uma forma ou de outra somos. Faz sentido? Não? Não? Quem é que disse não? Muito bem. Não porquê? Ou deixa-me... Não é bom o quê? Quem vai entregar o IRS no primeiro dia está à espera de ser recebido o mais rápido possível. E quem vai entregar no último dia não quer dizer que tenha a repercussão que acabou de dizer. Pode ser só por simples facto de não ter tempo de ir entregar o IRS no último dia para resolver os assuntos que são mais importantes do que entregar o IRS. Eu percebo, mas a minha pergunta fica, e porquê é que não entrega depois do prazo, então? Porque deve de haver outras situações também mais importantes. É responsável o suficiente para entregar dentro do prazo. Ok, muito bem. Eu gostava de lhe dizer que esta fase eu podia aceitar aqui qualquer coisa de discussão. Eu posso aceitar que o exemplo possa não ser o mais correto. Agora, isto não muda. As pessoas que têm tendência de afastamento vão ter sempre tendência de afastamento. Se me disser assim, há pessoas que são muito focadas e muito de aproximação no trabalho e muito de afastamento em casa, eu diria assim, isso eu concordo. Ou seja, eu posso ter uma vertente muito mais de aproximação numa determinada faceta da minha vida, num papel que eu represento na minha vida, e ter uma tendência mais de aproximação, de afastamento, aliás, num outro papel que eu represento da minha vida, dou de barato. Ainda que, normalmente, a tendência é para isto uniformizar. E, portanto, o que vai acontecer ao longo do tempo, e isto muda ao longo do tempo, isto, como em tudo na nossa vida, nós não somos seres de pedra. Isto vai variando ao longo da nossa vida. Aquilo que pode muitas das vezes acontecer é exatamente isto. É uma das coisas contagiar a outra. A tendência é que as pessoas se tornem cada vez mais de afastamento e não de aproximação. Aliás, 90% da população mundial é de afastamento, não é de aproximação. E eu estou-lhe a dar a minha cientificamente suportada. É só isso também. Mas é isso. Isto muda. E esta é uma das coisas giras. É que se muda, eu posso mudar também. Voltamos à velha história. É comportamental. Não é de personalidade. Não é algo que fica definido aos 4 ou 5 anos da nossa vida. É algo que eu vou construindo ao longo da minha vida. E agora, faz sentido? Obrigada. Muito bem. Então, deixo-vos a pergunta. Quem é que controla os meus atos?
Quem é que controla os meus pensamentos? Quem é que controla as minhas emoções? Foi uma das coisas que nós ainda não falamos. Nós temos estado aqui a ser muito técnicos, muito racionais, a falar de pensamentos, não é? Isto é tudo muito giro. Até ao ponto em que, de repente, entram em ação os nossos sentimentos e as nossas emoções, não é? E aquilo altera-se aqui qualquer coisinha. Pois é. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Os vossos sentimentos e as vossas emoções são apenas reações químicas aos vossos pensamentos. Vocês pensam coisas, imaginam outras, fazem os tais filmes e o vosso cérebro reage quimicamente. E de repente vocês começam a sentir coisas. Começam a sentir coisas. E de repente o consciente vai pela janela fora. E começo a funcionar porque o coração me diz para funcionar. Não, esqueçam lá, o coração não diz nada. Apesar que agora há umas novas teorias que descobriram aí umas células e umas células no coração que funcionam quase como as células cerebrais e eles andam para aí a fazer umas ligações interessantes. A medicina anda cada vez mais interessada nestas coisas. Mas é isto. As emoções e os sentimentos são reações químicas que o nosso cérebro tem. É tal viagem do carro que eu vos falava há bocado, em que eu estou a imaginar e a fazer o filme da conversa que vou ter ali com a senhora vereadora e não sei o quê. Quando chego cá, já chego on fire, não é? E isto é racional? Não. É emocional. Pura e exclusivamente emocional. E como é que eu me pus neste estado? Porque imaginei e pensei coisas. Então, este é o outro desafio. Se eu quero controlar melhor os meus sentimentos e as minhas emoções, controlem melhor os vossos pensamentos. Porque são eles que vos levam a esses estados. E isto é importante no vosso trabalho, claro que sim. É importante na relação que vocês têm com as pessoas que lideram. É importante com a relação que vocês têm entre os colegas. É importante com a relação que vocês têm com os vossos filhos em casa. Alguém aqui tem filhos? Quase toda a gente. Ok. E é isso. E esses pontos às vezes são importantes para tudo o resto. Faz sentido? Sim? Ok. Então, é óbvio que eu ia ter que tocar aqui um bocadinho da liderança, não é? Já estavam à espera. Até porque a apresentação tem o nome de líder sem título, não é? Portanto, eu tinha ter que falar de liderança. Mas fala-se muito nisto, na liderança pelo exemplo. E eu deixo-vos a pergunta, o que é para vocês liderar pelo exemplo? Vocês que são líderes. Mais uma vez, todos ao mesmo tempo não, por favor, porque é complicado eu conseguir perceber as vozes todas. Eu acho que nós fazemos para depois as pessoas escolherem o nosso lugar. Ok, sim, muito bem. É tudo isso que vocês disseram, é verdade. Ainda que me permitam acrescentar aqui algumas coisas. Primeiro, as pessoas vão estar muito mais atentas àquilo que vocês fazem do que àquilo que vocês dizem. E se não, vocês levantaram há bocado quase todas as mãos a dizer que têm filhos, certo? Ok. Pensem nos vossos filhos. Quantos deles, eu não sei que idades é que eles têm, mas se já tiverem na idade de poderem escolher algumas coisas do que é que querem fazer, quantos deles querem ser aquilo que vocês são? Nenhum. Curioso, não é? Curioso, não é? Estranho. Estranho, não? Estou a perceber. O que é que acontece? E esta é a grande questão. Os nossos filhos são umas esponjinhas e vivem com vocês a X número de anos. E eles olham exatamente para aquilo que vocês dizem. É verdade, não? Estuda, queres ter um futuro, tens que estudar, tens que ter boas notas. E depois ouvem-vos a falar do vosso dia. E agora digam-me porquê? A alminha caridosa é que eles não querem fazer a mesma coisa que vocês fazem. Não estou a entender. Porque eu imagino que as conversas à hora do jantar sejam todas de ânimo, de como correu bem o meu dia, não é? É isto. Porquê? Porque eles estão a olhar, não estão a olhar para os bons conselhos que vocês lhes estão a dar com o maior carinho e com o maior amor que conseguem dar. Estão a olhar para aquilo que vocês estão a fazer. E aquilo que vocês estão a fazer, aquilo que vocês estão a mostrar, fala mais alto, berra mais alto. Então acontece a mesma coisa com as pessoas que trabalham com vocês.
Vocês até podem dizer a coisinha toda certa, mas eles olham para vocês e veem. Ele está cá há horas, ou ela está cá há horas. Ela fica depois do horário. Então está-me a pedir para eu ficar aqui e vai-se embora. Então espera lá. Etc, etc. Vocês têm esses exemplos todos, vocês sabem isto melhor que eu. Mas é um bocado isto, ou seja, é olharem para aquilo que vocês andam a fazer e perceber se as vossas pessoas estão a ver as coisas certas. E se não estão, malta, é fácil. É comportamental. Não é algo que vocês tenham que fazer para o resto da vida. Não é porque sempre se fez assim, temos que ter que fazer assim. Não. Temos esta capacidade de poder mudar diferente. Até porque vocês têm um princípio de ação um bocadinho diferente, se calhar, da grande maioria das empresas para quem eu falo. Porque vocês têm um princípio de servir o próximo, certo? Serviço público. Certo? Portanto, há aqui algo que tem que vos elevar um bocadinho acima do comum dos mortais. Porque se eu quero realmente servir o público, se eu quero realmente deixar com que haja esta coisa do serviço ao outro, então eu tenho que ser o primeiro realmente a dar o exemplo. Eu tenho que ser o primeiro a fazer aquilo que se calhar alguns não são capazes de fazer. Eu arriscar-me a dizer alguma coisa que se calhar até agora nunca foi feito. Há alguma coisa que os meus colegas não fazem. E arriscar-me a que possa até ser considerado, vou usar a expressão que é má, mas é essa, ridículo, o estar a fazer mais que os outros. Porque quando eu faço mais do que os outros, a coisa muda. Não é? Cada vez mais na sociedade lá fora se ouve falar de trends, de tendências, não é? Por que não criar uma tendência cá dentro nova? Se eu acho que é a coisa certa, perdoem-me a expressão, por que raio é que eu não a faço? Se eu acho que é aquilo que eu devo fazer, por que raio é que eu não faço? Porque os outros não fazem? Vale o que vale. Porque nunca se fez, vale o que vale. Se eu acho que é a coisa certa, desde que esteja dentro dos princípios legais, obviamente, não estamos a falar desse tipo de enquadramento, não é? Mas se é a coisa certa dentro daquilo que são os meus valores, claro que sim. Então eu deixava-vos aqui um desafio, que é, em vez de olharmos tanto para a liderança pelo exemplo, é começarmos a pensar numa tendência de cultura diferente, que é do quilómetro extra. Que é de eu fazer sempre alguma coisa para além daquilo que me é pedido. Eu sei que muitos de vocês já o fazem. E acredito que sim. Porque eu olho para algumas das caras aqui e acredito que já estejam há alguns anos aqui nos serviços. E, portanto, acredito que, como bons profissionais que vocês são, obviamente, este princípio do quilómetro extra, este princípio do fazer mais do que me pedem, é se calhar até algo que vocês fazem todos os dias. E parabéns para vocês. E é nesta altura em que eu faço uma coisa. Eu não tenho que esperar que estes senhores venham lá fazer. Percebem? Eu posso dar os meus próprios palmadinhas nas costas a mim própria. Eu não tenho que esperar. Há uma das coisas que isto permitam-me, porque é algo que às vezes mexe um bocado comigo. Todos nós queremos algum tipo de validação externa, mas há determinadas situações na nossa vida profissional e até na nossa vida pessoal que nós não precisamos de esperar essa validação externa. Nós temos que ser capazes de pensar que a validação tem que vir de dentro de nós. Tem que vir daquilo que eu acredito, tem que vir de eu viver a minha vida de acordo com aquilo que eu acredito e daquilo que faz sentido para mim. E isto tem que ter impactos na nossa vida pessoal, mas tem que ter impactos na nossa vida profissional. Porque eu tenho que ser capaz, lá está, de dar essas palmadinhas nas costas a mim próprio. E é uma das coisas que nós, ao longo da nossa vida, nos desabituamos.
E eu não percebi ainda muito bem porquê. Porque agora pensem um bocadinho comigo. Para os que levantaram a mão de que têm filhos, todos vocês ainda se lembram de quando os vossos filhos deram os primeiros passos? Alguns, se calhar, até têm fotografias, agora mais modernamente vídeos, não é? Dos meninos a dar. Primeira palavra. As discussões que há em casa, se a primeira palavra foi mamãe ou foi papá. E o que é que aconteceu nessa altura? Mega celebração, certo? O menino deu os primeiros passinhos, feliz vídeo, alegria. E ao longo da vida? Quantos primeiros passinhos nós não damos? Quantas primeiras palavras nós não dizemos? Mas já não há festa, já não há vídeo, já não há celebração. Porquê? Porquê é que a gente tem que aceitar como normal uma coisa que não é normal? Porque estamos sempre à espera que seja o outro a celebrar por nós. Então, habituemos-nos cada vez mais a sermos nós próprios a celebrar aquilo que nós acabamos de conquistar. Seja lá o que for. Perdemos 400 gramas. Mega celebração. Não com comida, ok? Não é? Dissemos que íamos fazer aquilo e fizemos. Uau! Boa! Boa para ti! Parabéns! Arranja uma forma de celebrar. Eu não vos conheço, não sei o que é que mexe com vocês, não sei o que é que vocês gostam, mas vocês sabem. Vocês sabem o que gostam de fazer, vocês sabem o que gostam de ter, vocês sabem as experiências que gostam de experimentar. Então aprendam a celebrar. Proporcionalmente, obviamente, ok? Não vamos meter férias e todos fazer uma volta ao mundo a cada 15 dias, não é? Mas aprendamos a celebrar mais. E a celebrar, acima de tudo, as pequenas conquistas. Porquê? Porque nós somos muito bons a dar-nos na cabeça quando são os pequenos erros. Nós próprios somos muito bons na autoflagelação. Não é? Não fizeste aquilo, devias ter feito, não sei o quê. Não. É importante que isto aconteça quando a gente faz as neiras da grossa. Mas eu quero acreditar que a grande maioria de nós não faz a asneira das grossas todos os dias. Então, não precisa estar aqui numa autoflagelação constante. Às vezes precisa de estar noutra, que é boa. Até porque, se eu for da aproximação, como nós já vimos há bocado, e passar muito tempo na autoflagelação, eu rapidamente desmotivo. Rapidamente as coisas perdem brilho para mim. Rapidamente eu começo a olhar para as coisas e já não lhes acho tanta piada. A malta de afastamento, a autoflagelação é o dia-a-dia. Tranquilo. Aguenta isto muito tempo. Aguenta mesmo. Ok? Até, o celebrar é que... Cristina, mas temos mesmo que celebrar. Temos porque o cérebro gosta disso. O cérebro está pensado para o prazer. Eu, há bocado, quando eu vos disse da dor e do prazer, malta, a nossa programação de base é para o prazer, não é para a dor. Esqueçam lá. E se vocês têm dúvidas, contem-me, digam-me quem foi a pessoa que desistiu de aprender a andar. Conhecem alguém que desistiu de aprender a andar? Apesar de ter batido com a cabeça, com os joelhos, com não sei... Não, ninguém desistiu. Porquê? Porque tem muito mais piada eu andar do que gatinhar ou estar sentado. E o que é que o teu cérebro diz? Experimenta até conseguir, experimenta. Consegui, ok. Agora que aprendi a andar, deixa eu ver se eu consigo correr. E aprendo a correr. Há crianças que andam em bicos de pés logo, não é? De início parece que andam a correr logo. Porquê? Porque tem muito mais piada correr do que andar. É mais rápido. Não é? Então, se a nossa programação base é para o prazer, aproveitemo-la. Voltemos a dar cabo de toda a programação destes anos e vamos começar a aprender a celebrar mais. Então deixo-vos esse pequeno desafio. Como é que eu vou celebrar da próxima vez que acontecer alguma coisa de bom na minha vida? E não tem que ser uma coisa mega. É o que seja. Porque nós estamos muito habituados a celebrar as coisas grandes, não é? Passagem de ano, aniversário, Natal, Páscoa. Ok. E o dia 23? Dia 23 de maio. Porquê é que ninguém celebrou no dia 23 de maio? Acho errado. Até porque há gente que faz anos no dia 23 de maio. Não vos digo quem.
Mas é isso, percebem? É celebrar as pequenas coisas. E celebrar mesmo. Para quê? Para que o meu cérebro se habitue a isto e queira mais. E porque, acima de tudo, o que vem não tem nada a ver com o que já passou. A pessoa que vocês decidirem ser a partir de hoje tem algumas coisas ainda a ver com a pessoa que foi até hoje, mas não tem necessariamente a ver com a pessoa que vocês podem ser. Ou seja, se vocês se levantarem a pensar da mesma forma que se sentaram, amanhã vai ser igual a hoje e depois da manhã vai ser igual a amanhã. Se vocês se levantarem a pensar um bocadinho de forma diferente ou a querer coisas um bocadinho diferentes, eu posso-vos garantir que o vosso futuro mudou. Não sei muito bem como, não sei para onde, porque cada um se calhar vai agir de forma diferente. Uns vão fazer algumas mudanças simpáticas, outros vão fazer pequenas mudanças. Mas se eu me levantar daí a pensar de forma diferente e a agir de forma diferente, eu posso-vos garantir que o vosso futuro não vai ter nada a ver com o vosso passado. Porquê? Porque vocês são outra pessoa. Vocês passam a ser a tal pessoa que ao fim de 40 anos desistiu de fumar. E obviamente que quem desiste de fumar, eu quero acreditar que tem um futuro mais simpático do que quem fuma. Foi isso que fez? Deixou de fumar ao fim de quantos anos? Aos 40 anos de fumar? Uau! E quanto fumava por dia? O maço. Não era mau. Não era mau. Já era qualquer coisa, mas não era mau. Ok. Gostou muito? Ok. Não gostou muito? Não. É estranho, não é? Não é? Curioso. Fim de 40 anos, tanto hábito, tanto não sei o quê, e de um dia para o outro, e não custa muito. Curioso, não é? É isto. Quando a nossa cabeça percebe onde está o prazer e onde está a dor, as escolhas são fáceis. E é este o desafio que eu vos deixo acima de tudo. É perceberem onde é que está a dor e onde é que está o prazer. E acima de tudo, perceberem que eu posso fazer coisas diferentes. Se o meu colega me está a pedir para fazer qualquer coisa que não é aquilo que eu costumo fazer, será que eu posso fazer? Será que eu quero fazer? Será que eu tenho tempo para fazer? E se eu tiver? E se eu conseguir? Qual vai ser a minha resposta? Qual foi a minha resposta hoje? Qual vai ser a minha resposta amanhã? Será que faz sentido eu mudar a minha resposta? Que vantagens é que eu tenho isso para mim? Que prazer é que isso me traz extra? Que dor é que isso deixa de me dar? E quando eu tomo estas decisões de forma consciente e não automáticas, a vida muda. Então este é o desafio maior que eu vos trago. É vocês olharem para isto. Até porque, e nós já vimos isto, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. O nosso cérebro faz filmes sobre o que é verdade e o que é mentira, à medida que nós quisermos. Então, se eu conseguir imaginar que as coisas vão correr bem, fazendo a coisa certa para que as coisas corram bem, o que é que acham que vai acontecer dentro da vossa cabeça? O que é que acham que vai acontecer à tal dita motivação? Com a motivação é motivo para a ação, não é? É a definição mais básica da motivação. Se eu conseguir fazer um filme em que eu imagino ajudar-me alguém, ajudar o meu colega, a pôr a minha equipa a funcionar, a cumprir prazos, a despachar coisas e a libertar espaço em cima da minha secretária, o que é que vocês acham que vai fazer com a vossa vontade de amanhã se levantarem de manhã da cama e virem para aqui? Não é? Se eu imaginar cenários que me trazem o tal prazer ou que me libertam de alguma dor, é óbvio que a minha vontade, a minha tal motivação é muito mais interessante. Porquê? Porque dentro de mim há qualquer lâmpadazinha que de repente se acende e em que eu quero fazer. Não é o que eu tenho que fazer, é o que eu quero fazer. Então é aqui que entra a tal política do quilómetro extra. Começa por eu imaginar o tal futuro, a tal mentira que nesta situação se calhar ainda é,
E como é que eu a torno verdade? É fazendo. Não basta, e aqui permitam-me, eu percebo que possa haver alguns adeptos do Bob Proctor e do segredo, mas não basta apenas imaginar. É preciso imaginar, depois é chatice, não é? Do fazer. Mas quando eu junto a imaginação certa com a atuação certa, malta, o céu é o limite. Eu não sei onde é que vocês podem chegar, mas não sei mesmo. Porque quando eu consigo conjugar estas duas coisas na medida exata, isto tudo muda. E agora vamos fazer um cenário, vamos fazer um suponhamos, ok? Agora imaginem que todos os serviços começam a fazer isto. Uau! Estes senhores ficam sem emprego. Para que é que eles vêm para cá fazer, não é? Nada, não é? Vêm assinar só, pronto. Despachar. Estamos todos a rir um bocadinho, mas este suponhamos não é um suponhamos assim tão estranho. É um suponhamos possível. Vai precisar da ajuda de todos? Vai. Pá, que raio. É. Mas com a ajuda de todos é fácil. Até porque vocês são uma equipa. E a definição de equipa não é apenas pessoas que trabalham no mesmo edifício. Não é apenas pessoas que se juntam para estar aqui a ouvir-me e para depois ir comer qualquer coisa. Não. Uma equipa é algo, são pessoas que trabalham em conjunto com um objetivo comum. E que nós já chegamos à conclusão há bocado que é o bem público. Que é fazer a coisa certa. E a coisa certa para quem? Para vocês? Também. Mas não pode ser só. Tem que ser a coisa certa para muitos. Então eu deixo-vos este desafio de começarem a pensar mais em equipa, mais em trabalhar em conjunto. E eu sei que são, se calhar, muitos anos a fumar. Se calhar são 40 anos a fazer uma coisa da forma não tão certa como deve ser. E se começasse a fazer de forma diferente? E se? Deixo-vos esta pergunta do e se. E agora vou-vos pôr a trabalhar. Porque até agora estive eu aqui a falar, agora está na hora de vocês falarem. A grande maioria de vocês tem blogs e apontamentos, fantástico, vou-vos pedir para usarem. Quem não tiver, vou-vos pedir para pegar nos vossos telemóveis e abrir uma folha de Word ou uma folha de notas ou uma coisa assim. Se alguém escreveu os meus filhos, eu vou-vos pedir para repensarem a resposta. A sério. Eu vou-vos explicar porquê. O meu propósito de vida tem que ser algo que seja meu. A razão porque eu me levanto da cama todos os dias tem que ser algo que seja meu. Pode ser qualquer coisa do tipo deixar um nome que os meus filhos continuem a honrar. Dou de barato. Mas não pode ser eu vivo a minha vida para criar os meus filhos. Porque com o devido respeito, qualquer animal lá fora tem filhos. Vocês não são assim uma espécie tão elevada se só apenas tiverem filhos. Eu sei que isto não é propriamente simpático se dizer, mas é a realidade. E por favor, se é uma coisa que eu não quero que vos aconteça, é que daqui a 20 anos, quando os vossos filhos saírem de casa, vocês não tenham razão para viver. Portanto, a resposta a esta pergunta, se for apenas os meus filhos, por favor, reformulem. Sim. Voltamos àquela coisa que eu dei o exemplo há bocado, ok? Mas se for apenas eu vivo para os meus filhos, malta, não. Também se for a mesma coisa para eu vivo para o meu cão ou para o meu gato, a resposta é exatamente a mesma. Podem reformulá-la também. Vamos pôr todas as hipóteses em cima da mesa. Toda a gente conseguiu chegar a uma resposta? Boa, parabéns. Às vezes, nas formações que nós damos, esta resposta não é assim tão evidente. É bom saber que estamos com gente bem resolvida na sala. Ok. Então eu deixo-vos um segundo desafio e é também para escreverem. Se eu já sei qual é o meu propósito de vida, se eu concordo que faz sentido o quilómetro extra, e se eu concordo que há alguma coisa que possa ser melhorada dentro daquilo que eu faço, pergunta:
Que agradeço que escrevam no vosso caderno a resposta. E mais uma vez, não é para partilhar, sejam brutalmente honestos. O que é que eu amanhã vou fazer diferente para começar a cumprir este meu propósito de vida? Profissionalmente falando, obviamente. Quer que eu repita a pergunta? Não. Posso repetir. O que é que eu vou amanhã fazer de diferente? Portanto, partindo do princípio que há alguma coisa a melhorar. E eu vou partir do princípio que há sempre qualquer coisa a melhorar. O que é que eu amanhã vou fazer de diferente para cumprir esse meu propósito de vida, profissionalmente falando? Ou seja, eu amanhã, quando... Malta, podem-me dizer, Cristina, pode ser dar os bons dias ao senhor da Securitas ou lá da empresa que está ali fora? Pode. Pode ser chegar ao escritório e trazer bolinhos para todos? Pode. Pode ser dar os bons dias a toda a gente, pode ser cumprimentar, pode ser despachar algum relatório que eu tenho em cima da minha secretária há 3 meses e que estou a fazer de conta que não o vejo ali em cima da secretária, aquele dossiê. É o que vocês quiserem. Mas qual é a coisa? Tem que ser uma coisa, um ato, algo específico que eu amanhã vou fazer de diferente para melhorar a forma como eu costumo atuar. Seja com a minha equipa, seja com os meus colegas, seja com a minha liderança, seja com quem vocês quiserem. Tem que ser profissionalmente. Se for pessoalmente, vai influenciar o seu eu profissional? Então escreva-me 2 coisas. Escreva já a coisa pessoal, já que se lembrou dela, ok? E a seguir escreva a coisa profissional, porque vai ver que a sua cabeça, depois de escrever a primeira, vai se lembrar da segunda. Faça-me esse favor. Tenho a certeza que depois de acabar de escrever essa sua coisa pessoal, a coisa profissional vai aparecer no momento. Isto chamam-se ordens hipnóticas. Estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. Toda a gente conseguiu identificar uma coisa? Não? Ok. Conseguiu identificar? Já acabou, pessoal? Então faça-me um favor, leia a pessoal. Não, leia para si. Não, para si, não é para mim, não é para mim, não é para mim. Leia para si a pessoal e depois escreva a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Exatamente, essa coisa que se lembrou. Escreva. Esta é a parte em que vocês deixam o vosso subconsciente tomar posse. Vocês estão... Quem não chegou lá está a racionalizar isto tudo. Está a pensar... Primeiro teve uma ideia. Toda a gente teve uma ideia. A primeira coisa que vos apareceu. E depois vocês pensaram, se calhar isto é muito ridículo. Se calhar não. Se calhar alguém vai ver e não vou gostar. Se calhar é melhor não. E é assim que vocês desistem das coisas. Porque o vosso subconsciente pensou assim, lá para ele, isto em milésimos de segundo. Isso vai dar uma trabalheira, agora ter que mudar. Porque há outra coisa que eu ainda não vos disse, o vosso cérebro é extremamente preguiçoso. E quando ele tem uma opção de não gastar energia, ele vai sempre optar pela solução de não gastar menos energia ou não gastá-la mesmo. E mudar vai obrigá-lo a gastar energia. Portanto, é aquela primeira coisa que vos vem à cabeça. Mesmo sendo, se calhar um bocado disparatada e se calhar até um bocadinho ridícula e até se calhar não é muito a mim, não sou eu. Deixem fluir. Deixem o vosso subconsciente mandar. Se nas outras vezes vocês deixam sem saber, agora deixem por saber. E agora eu volto a perguntar. Conseguiu encontrar alguma coisa? Eu não sei o nome daquele senhor. Conseguiu encontrar alguma coisa? Ainda não? Tem que deixar o subconsciente funcionar mais. E eu ia dizer uma coisa má, mas não vou. Mas vou.
que é que o senhor faz? Sim, na Câmara. Pronto, temos aí um problema. Agora não é um desafio, temos aí um problema. Ok. Formação. Engenheiro civil. Era o que eu estava a pensar, exatamente. Muito obrigado. Pronto. Eu tenho sempre uma luta, peço desculpa aos engenheiros civis da sala, eu tenho sempre uma luta com os engenheiros, porque quando eu digo, desliguem o consciente e usem o subconsciente, eles olham para mim com aquele ar assim, tipo, estás-me a pedir o quê? Para eu deixar de ser lógico? Para eu agora ouvir aquilo que está aqui, esta voz a dizer... Acontece. Mas é nesta altura que eu peço sempre aos senhores engenheiros, sejam um bocadinho menos engenheiros, está bem, por favor? Sejam um bocadinho mais... Ok. Estamos a terminar. Antes de irmos embora, eu gostava imenso que vocês aplicassem na prática aquilo que acabaram de escrever. Quanto mais não seja, por uma vez. Primeiro, para experimentarem como é que se sentem. Que reações químicas é que o vosso cérebro vai fazer quando vocês experimentarem uma coisa nova. Depois, para ver a reação dos outros. Porque é muito divertido ver a reação dos outros. Okay? Agora que a gente anda sem máscara, um dia que queiram fazer uma experiência sociológica, experimentem ir pela rua assim. Vão ter tudo. Vão ter aquelas pessoas que vão passar e vão dizer... Não é? Vão ter os outros que vão. Percebem? Aquilo que nós fazemos, as nossas ações, têm reações. E, portanto, eu gostava imenso, imenso mesmo, que vocês pegassem nisso que acabaram de escrever e transformassem em realidade. Nem que fosse uma vez, só para experimentar e ver o que é que acontece. E depois, que me dissessem os resultados. Adorava saber os resultados. Adorava saber os resultados. Porque às vezes dá vontade de ser mosquinha, para perceber as coisas que o pessoal faz quando sai desta sala. Eu tenho sempre que começar pela pessoa que eu vejo refletida no espelho. Eu não posso ficar continuamente à espera que o meu chefe faça a coisa certa. Eu não posso ficar à espera que o meu governo faça a coisa certa. Eu não posso ficar à espera que o meu marido, que a minha mulher, que os meus filhos façam a coisa certa e eu não faça a coisa certa. Então a primeira pessoa que, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar, sou eu. E às vezes não é um mudar, não é o passar do 0 para o 80, não é do branco para o preto, não. Há muitos cinzentos ali pelo meio. Nós não temos que mudar tudo em nós. Nós não estamos assim tão mal. Ninguém está assim tão mal. Às vezes é melhorar pormenores. E esses pormenores tornam-se por maiores. Mas eu tenho que perceber quais são os pormenores que eu quero melhorar. Antes de irmos embora, dizia eu, 2 coisas que precisamos fazer. Primeira, agradecer. Continuamos a metabolizar oxigênio. Nos tempos que vão correndo, malta que não metaboliza oxigênio é importante. Portanto, continuamos a metabolizar oxigênio, é importante, ok? Até porque houve muita gente hoje de manhã que se esqueceu de acordar. E, portanto, nós continuamos aqui. Portanto, automaticamente é importante. Segunda coisa que precisamos de fazer é agradecer de uma forma especial à pessoa mais importante da sala. Que foi a pessoa que permitiu que vocês estivessem aqui quase 1h30 a trabalhar. E, obviamente, eu estou a falar da pessoa que está sentada na vossa cadeira. Ok? Então, eu agora vou encher aqui um bocadinho de chouriço enquanto vocês pensam, ok? Nós vamos bater palmas, não é ao Sr. Presidente, não é ao Hernani que esteve aqui a trabalhar e a gravar isto, é a vocês próprios. Não é a nenhum jogador da Seleção Nacional, é a vocês próprios. Eu sei que não é muito hábito eu bater palmas a mim própria, mas é uma coisa que eu tenho que... Lá está, é os tais momentos de celebração que eu devia fazer quase todos os dias. Porque há dias em que eu faço coisas certas, há dias em que eu faço coisas muito certas, há dias em que eu faço coisas menos certas. Mas sempre que eu faço coisas certas eu devia bater palmas a mim própria. Então, agora que já enchi aqui um bocadinho de chouriço, se vocês já pensaram como é que vão bater palmas a vocês próprias, quando eu chegar até 3, ok? Pronto, então vamos lá. Está toda a gente preparada? Ok. Se quiserem pousar os cadernos, as folhas, ok? Então, em 3. 1, 2, 3.
para ensaio não foi mal, ok? Agora a sério, que é para ficar gravado, ok? Pronto. A sério, ok? Pronto. Eu vou-vos dizer uma coisa acerca de mim. E aquele senhor ali atrás já sabe que fez a mesma coisa que eu. Eu não bato palmas a mim própria sentado. Porque eu mereço palmas de pé, ok? Portanto, não sei quanto a vocês, sem vos querer influenciar de nenhuma forma, ok? Mas, em 3, 1, 2, 3... Muito obrigado. Que amanhã seja o princípio do novo futuro. Muito obrigada.